Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora à nossa aula sobre prescrição de exercício para o paciente, para os nossos pacientes cardiopatas, certo? Então essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, introdutória, contextualizar um pouco para vocês e trazer alguns dos benefícios, do exercício de modo geral, principalmente o aeróbio, para o nosso paciente cardiopata. E num segundo momento eu vou falar um pouquinho sobre especificidades com relação a essa prescrição para o nosso paciente, tanto prescrição de exercícios aeróbicos como também de resistência, certo? Então vamos dar início aqui, primeiro falando para vocês da importância, Esse aqui foi um guideline publicado em 2020, um guideline europeu. E aí o que acontece? A gente precisa considerar aqui a atividade física, principalmente a atividade física moderada, e a sua importância para os vários perfis de pacientes. Tentar ajustar aqui o ponteiro para ficar com laser. Pronto. Então, a importância da gente estimular, independentemente do contexto do paciente. Então, por exemplo, pacientes com cardiomiopatias, pacientes com arritmias, pacientes com síndromes coronárias crônicas, independentemente dos nossos pacientes, que a gente possa estimular, a promover, na verdade, de modo mais seguro e adequado a prática de atividades físicas e também exercícios físicos regulares, sendo importante considerar, obviamente, dentro desse contexto, 3 aspectos primordiais, inicialmente, Primeiro, que esse paciente, de fato, tenha um bom diagnóstico de sua situação de saúde. Num segundo momento, que a gente possa, de fato, antes de indicar, de prescrever uma atividade, um exercício físico regular, que a gente possa estratificar o risco cardiovascular desse paciente, e aqui vocês já estão com esse conhecimento à disposição. E a terceiro aspecto que vem antes aqui da questão da prática de fato do exercício, é que a gente possa trabalhar em conjunto com o nosso paciente para determinar de fato qual é o melhor tipo de exercício físico para aquele paciente, para aquele contexto, para aquela realidade. Então, esses são os 3 primeiros itens que a gente deve considerar antes de chegar para o nosso paciente e dizer: olha, eu estou indicando para o senhor, para a senhora fazer tais exercícios aqui com tal regularidade. No quarto ponto que é importante é que esses exercícios, ou seja, que esse protocolo, que essa proposta de exercício físico, ela vai ser utilizada como meio de tratamento, E que esse paciente, ele não deixe de continuar com o seu tratamento continuado ou corriqueiro, abrir mão desse tratamento, para poder fazer somente a prática de exercício físico. Então, é importante aqui fazer a conciliação entre o tratamento regular que o paciente já vem realizando. Então, por exemplo, um paciente hipertenso, um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente com aterosclerose, com algum tipo de coronariopatia, Então, é importante que ele siga com o tratamento comum, corriqueiro, cuidado padrão, e que a gente possa, então, associar, ajustar uma conduta por meio de exercícios a esse paciente. Então, esses 4 itens, com destaque para os 3 primeiros, eu julgo seriam importantes para a gente considerar de uma vez por todas que não há limite para a prática do exercício físico, Muitas vezes, a gente termina impondo restrições que não existem, por acreditar que o nosso paciente, por exemplo, com algum tipo de distúrbio cardiovascular moderado, grave, ele não possa fazer uma prática de exercício. O importante aqui é que a gente faça essa prescrição com segurança, tendo todos os aspectos daquele paciente, ou a maior parte dos aspectos de saúde considerados para a tomada de decisão apropriada, E, obviamente, fazer o ajustamento daquilo que a gente deseja para a realidade do paciente. Então, de modo geral, eu estou resumindo aqui o que a sociedade europeia tem trazido com relação a isso, tirando esse medo que muitas vezes existiu historicamente, de trabalhar o exercício no paciente cardiopata, para que a gente possa se pautar em princípios baseados nas boas evidências, científicas, para poder respaldar as nossas condutas, certo? Então, evoluindo mais um pouco aqui, é importante dizer que o exercício físico, de modo geral, ele é um excelente meio para a gente poder alcançar prevenção primária à saúde, a promoção à saúde, também é um meio utilizado, uma abordagem utilizada
para a reabilitação desses nossos pacientes, principalmente quando a gente está relacionando aqui os pacientes cardiopatas, porque veja, o exercício físico aeróbio, principalmente, né, com ênfase para o aeróbio, ele termina por reduzir de modo significativo a morbidade e a mortalidade por causas cardiovasculares. O que é que significa dizer? A gente diminui a ocorrência de doenças decorrentes do sistema cardiovascular, ou doenças do sistema cardiovascular, e também por reduzir essas doenças, né, ou até mesmo as doenças associadas, né, às doenças do coração, a gente termina por reduzir também o índice de mortalidade por fatores cardíacos, né? Então, por exemplo, o infarto. Então, o exercício físico com ênfase ao aeróbio, ele de fato proporciona benefícios muito significativos à saúde dos nossos pacientes. Além do mais, ele tem sido utilizado com muita frequência, como eu já comentei, como coadjuvante no tratamento farmacológico de várias das doenças que a gente conhece, como por exemplo a hipertensão, né? Então a gente já sabe que o exercício físico, ele, por exemplo, é um redutor importante de pressão arterial, né? Então, no paciente hipertenso, o efeito hipotensor pós-exercício é significativo, impacta de modo clinicamente, né? Quando eu falo impacta clinicamente de modo significativo na saúde dessa pessoa. Certo? Então, gente, é importante considerar aqui que quando eu falo de exercício, eu não estou falando de qualquer nível de exercício. Inclusive, vale aqui a ponderação de diferenciar, né, exercício e atividade. Exercício físico e atividade física. São componentes distintos, né? O exercício ele é feito com um propósito específico, com a regularidade, né? E possui um gasto metabólico. E aí, quando a gente fala de atividades, são as atividades que a gente desempenha muitas vezes até no nosso dia a dia. Então, a gente escovar os dentes, tomar banho, são atividades de vida diária, por exemplo, que de fato são físicas, né? Então, é importante fazer essa diferenciação na terminologia para não haver confusão. E aqui eu ressalto com relação ao gasto metabólico que para que a gente possa, de fato, gerar mudança significativa na vida dessa pessoa, que esse gasto metabólico ele seja minimamente suficiente para que isso aconteça, ou seja, para que as adaptações orgânicas de fato venham a ocorrer. Então, por exemplo, um gasto metabólico, um gasto energético de em torno de 1.000 quilocalorias por semana já cientificamente é comprovado, né, que isso já impacta em 20 a 30% na redução de mortalidade, principalmente por causas cardiovasculares. Então vejam a importância da regularidade e também do nível e de intensidade, de frequência, ou seja, dos componentes do exercício físico, né? É importante que a gente considere isso, que não é só vez ou outra caminhar num calçadão. É de fato ter essa regularidade e ter uma intensidade que seja adequada para aquela realidade do sujeito, para o perfil dele, mas que proporcione de fato uma mudança fisiológica naquela pessoa, né? E aqui eu adiciono que para que a gente consiga construir essa estrutura de atividade, essa proposta, melhor dizendo, de exercício físico, essa prescrição ela precisa ser individualizada àquela pessoa. Então, eu tenho batido nessa tecla já há algum tempo com relação a esse aspecto, da gente poder olhar para o sujeito e não para a doença, né? Então, eu posso ter algumas pessoas com a mesma condição de saúde, com a mesma doença, com o mesmo diagnóstico médico, mas não necessariamente todas elas vão ter a mesma resposta, ou vamos melhor dizendo, não vão ter a mesma repercussão daquela doença. Eu posso ter pessoas com a mesma doença, mas repercutindo ou manifestando aquela doença de modos diferentes, porque vai depender de inúmeros fatores, né? Desde fatores intrínsecos a fatores extrínsecos daquele sujeito, né? Isso. E aqui é importante ressaltar exatamente que a minha prescrição ela tem que ser para a pessoa, então individualizada. E essa prescrição, ou seja, esse exercício, ele possui componentes, né, na sua prescrição que devem ser considerados. Então, por exemplo, a modalidade do exercício, né? Que tipo de exercício de fato eu vou utilizar com o meu paciente? Vai ser aeróbio? Vai ser um exercício de resistência, de flexibilidade, né? Que tipo de exercício?
qual a intensidade? Moderada, alta intensidade? Que duração vai ter essa atividade, esse exercício, né? A duração, a frequência e de quanto em quanto tempo, por exemplo, quais serão os critérios de progressão. Então, compreender esses critérios e saber resolver, né, ou tomar a decisão frente a eles é extremamente importante. Eu espero que, a partir dessa aula de hoje, vocês consigam alcançar esse ponto, né, ou esses pontos aqui de modo com maior clareza. Então, é importante a gente considerar que quando a gente fala do nosso paciente cardiopata, nós estamos falando de uma pessoa que já tem um impacto, já possui uma incapacidade instalada, né, de modo geral. Essa pessoa ela já possui uma repercussão negativa, principalmente na questão de capacidade funcional. Então, é uma pessoa que já apresenta uma queixa específica que demonstra uma redução de sua capacidade funcional ou até mesmo provado por meio de testes físicos de esforço, né, que a gente possa vir a realizar na nossa avaliação. Mas, de modo geral, o cardiopata, ele já tem essa repercussão e ele percebe, tanto é que ele nos procura quando ele já começa a perceber que as coisas não estão indo tão bem, ou não estão indo como deveriam estar, ou como eram antigamente, antes do evento cardiovascular, né? Então, o impacto nas atividades de vida diária, o impacto na sua participação social, o impacto que ele pode sentir em vários aspectos de sua vida, na qualidade de vida, na qualidade do sono e por aí vai. Então, é importante também adicionar aqui que essa pessoa, ela pode, por exemplo, já demonstrar anormalidades tanto no eletrocardiograma. Eu coloquei o exemplo do eletro, mas a gente pode considerar que alterações em outros exames laboratoriais, né? Desde o raio-x até ecocardiograma, o mapa, né? Que é o de para monitorar a pressão arterial a nível residencial. Então, a gente pode ter exames complementares que vão demonstrar, né, o quanto aquela doença ou aquela condição de saúde pode estar impactando aquele sujeito. A importância da questão do eletrocardiograma é que ela pode ser decisiva nessas anormalidades para que a gente possa tomar as providências necessárias ou adequações necessárias para o tipo de atividade que a pessoa está desenvolvendo, né? Para o tipo de exercício, né, que a pessoa está desenvolvendo. Então, geralmente é o exame laboratorial, na verdade, o exame complementar, né, que eu quero dizer, que seja mais utilizado no nosso contexto para poder acompanhar, né, fazer esse monitoramento do nosso paciente, tá? Então, dito isto, eu digo para vocês que, de modo geral, os componentes físicos, né, no caso do exercício físico, né, devem ser considerados em pelo menos 5 aspectos gerais, né? Então, desde o aspecto cardiorrespiratório, então, por exemplo, a função cardíaca, a função dos pulmões. O que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, se os meus pulmões não estão bons, né, o do meu paciente, provavelmente isso vai, de algum modo, interferir no desempenho físico-funcional dele, tá? Então, questão de qual é a potência aeróbica máxima do meu paciente, qual é a endurance submáxima. Então, por exemplo, eu faço um teste de caminhada de 6 minutos. Nesse teste, eu observo que o meu paciente, eu percebo que ele está com a baixa capacidade funcional, ele possui uma redução importante de condicionamento físico. Então, somente esse aspecto, por exemplo, cardiorrespiratório, já pode, de algum modo, impactar no componente físico geral do paciente. Então, pode reduzir o condicionamento, o desempenho funcional dele, tá? Do mesmo jeito, aspectos morfológicos, como, por exemplo, a massa corporal, a composição corporal. Então, se eu tenho um paciente com sobrepeso, um paciente obeso, isso pode, de algum modo, interferir na execução e também no desempenho das atividades físicas e exercício físico do paciente. Se ele é um paciente que tem baixa densidade óssea, baixa flexibilidade, tá? Dentro do componente muscular, eu tenho que considerar aqui a potência e a explosão dessa força, né? Qual é a resposta de resistência desse paciente no componente muscular. Na questão metabólica, é importante verificar a tolerância à glicose do paciente. Será que esse paciente é hipo ou hiperglicêmico? Como é que ele responde após uma atividade? Será que o fator, por exemplo, lipídico do paciente vai interferir de algum modo nesse desempenho funcional, né? E obviamente, a questão motora. Então, agilidade, equilíbrio, coordenação, velocidade do movimento.
são aspectos que interferem no componente motor. Então, veja, eu estou falando aqui de 5 componentes que, se pelo menos um desses componentes houver uma alteração em qualquer um dos seus domínios, qualquer uma de suas especificidades, a gente pode ter uma repercussão no desempenho físico funcional do paciente. Então, veja, já estou dando uma dica aqui importante para vocês. Avaliar esses subitens de cada componente torna-se importante na avaliação fisioterapêutica para a gente saber qual o nível, né, de desempenho físico funcional do nosso paciente, compreendendo um pouquinho dessa questão de resposta física dele, não é verdade? Então, isso aqui é um aspecto interessante de ser considerado. Quando a gente está falando de exercício físico, né, é importante levar em consideração aquilo que eu falei anteriormente para vocês, que eu não posso simplesmente pegar qualquer tipo de intensidade e achar que isso de fato está gerando mudança fisiológica no nosso paciente. Aqui é importante levar em consideração essa palavrinha-chave aqui, ó, esse termo, né? Estresse fisiológico. Então, se eu não gero estresse fisiológico, eu não vou ocasionar no meu paciente adaptações necessárias para a melhoria da condição dele, né? Então, se eu quero melhorar o componente físico do meu paciente, o desempenho físico funcional dele, eu preciso esticar a corda. Eu gosto geralmente de falar isso para vocês. Eu tenho que esticar a corda, porque se eu não esticar isso, meu paciente vai continuar nas mesmas condições. E quando eu falo isso, é exatamente nesse princípio que está posto aí nesse texto aqui para vocês. É que é necessário que a gente gere um estresse fisiológico para que o organismo ele aumente a demanda energética, né, em relação àquela questão do repouso, e isso possa provocar de fato uma liberação de calor e aí a modificação do ambiente químico, né, muscular e sistêmico do meu paciente. Ou seja, gente, eu preciso realizar um estresse fisiológico e eu deixo muito claro que esse estresse fisiológico ele precisa ser regular para que a adaptação de fato ela aconteça. Então não é estresses fisiológicos esporádicos que vão gerar adaptações. Precisa ficar claro para que quando vocês possam desenvolver, montar essa estrutura dos componentes, né, que fique claro isso para você e para o seu paciente, né, para que ele entenda que não é só o fato de fazer 2 ou 3 vezes na semana, vir para um ambulatório, ser atendido na físio, que você vai de fato gerar adaptações. É importante que ele tenha modificações de hábitos, né, para que esse aspecto aqui seja respeitado, tá certo? Então, quais são os benefícios que a gente vai ter a partir do exercício físico? Então, eu estou trazendo aqui principalmente benefícios a partir do exercício físico aeróbio, principalmente, tá? O primeiro deles é, obviamente, o metabolismo aeróbio. A gente vai ter modificações importantes do ponto de vista do metabolismo aeróbio, né? A gente sabe, e esse gráfico ele é bem interessante, porque aqui a gente compara 2 perfis distintos, né? Em vermelho, um sujeito treinado e em verde, um sujeito destreinado. E o que a gente observa? É que a gente tem uma resposta de VO2 diferenciada entre desses dois perfis de paciente. Veja que o sujeito aqui no traçado vermelho, ele consegue, a partir de um mesmo nível de exercício, do mesmo nível de intensidade, né, obter respostas maiores em relação a uma pessoa destreinada. E vale aqui chamar a atenção. O que é esse VO2 máximo? A gente está falando aqui de taxa de extração de oxigênio, ou seja, é exatamente a capacidade do organismo de responder, de responder à demanda física, né? Então, se a pessoa ela fica abaixo dessa extração de oxigênio, ela tem uma taxa de extração insuficiente, ela provavelmente vai fadigar muito mais rápido, ela provavelmente não vai conseguir obter o desempenho máximo naquele tipo de exercício em específico. E se a gente pensar na vida da pessoa, né, obviamente ela pode também, se for grave a situação dela e a taxa de extração de VO2 for baixa, essa pessoa ela pode inclusive ter repercussões nas atividades do dia a dia dela, não é isso?
Então, a melhora no VO2 de pico, né, com relação em 10 a 30%, vai favorecer, né, que esse meu paciente ele tem um aumento no débito cardíaco, que obviamente, lembrando, débito cardíaco é volume de sangue que sai do coração por minuto. Então, se esse volume aumenta, eu vou conseguir entregar mais oxigênio para o meu músculo, para os meus órgãos, para os meus tecidos, de modo geral, não é isso? Então, é importante o metabolismo aeróbio ser aumentado, a gente ter esse avanço nessa questão, exatamente para favorecer repercussões sistêmicas, né? Importantes, benefícios sistêmicos. Ainda dentro da questão aeróbia, é importante lembrar que a gente pode avaliar de vários modos, né? A capacidade do exercício, por exemplo, o teste de caminhada de 6 minutos é uma maneira de avaliar a resposta desse sujeito. Então, o que é que a gente consegue observar, né? Aumenta o tempo de exercício e o limiar anaeróbio. E o que é que isso vai acontecer, gente? Quanto mais a gente progride com o exercício, mais teto eu vou ter, ou seja, eu vou esticar esse espaço de extração de oxigênio. Meu paciente ele vai conseguir fazer mais com aquela intensidade. Então, ao passar do tempo, né, com o tratamento continuado, ou seja, com o estresse fisiológico regular, né, com continuidade, a gente vai terminar tendo diminuição da fadiga precoce do paciente, né? Então, como eu falei para vocês, isso daqui tem relação direta com a taxa de extração de O2, né? E é importante que a gente leve isso em conta, porque no dia a dia, isso vai ser um benefício muito importante para o paciente. Então, tudo aquilo que eu treino com ele aqui no meu ambiente controlado, no ambulatório, de um modo ou de outro, vai repercutir na vida dele. Então, por exemplo, essa fadiga precoce, ela se refere ao quê? A inabilidade ou incapacidade do sujeito em realizar a sua atividade. Por quê? Porque ao realizar uma parte da atividade, no seu dia a dia, por exemplo, ele se cansa. E o que é que ele vai fazer? Ele vai interromper a atividade, ele vai realizar pela metade, ele não vai fazer algumas vezes, né? E quando a gente estimula essa capacidade do exercício no meu paciente, eu termino amplificando, ou seja, eu termino empurrando essa fadiga lá para frente. Ou seja, para ele alcançar a fadiga, é necessário um pouco mais de intensidade. Então, sempre vai empurrando o teto mais para cima. É disso que eu estou querendo falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. No segundo ponto aqui eu quero trazer, já falando de adaptações do ponto de vista muscular. Então, de novo, a regularidade do exercício vai gerar uma série de benefícios. Aumento das mitocôndrias. Gente, lembra, a mitocôndria é um órgão dela essencial para a produção de ATP. Então, aqui a gente está falando de energia para o músculo, né? Então, as mitocôndrias vão ser aumentadas principalmente naqueles músculos que estão sendo treinados. Aumenta-se a quantidade de mioglobinas, aumenta a densidade capilar no músculo, né? E o que acontece? Se eu tenho aumento de densidade capilar, eu vou ter maior oferta de oxigênio para o tecido, né? E aumenta as enzimas metabólicas, o que favorece exatamente essa transformação do glicogênio e do ácidos graxos, né, em ATP, mais energia, mais condição dessa pessoa realizar o exercício, aumenta a capacidade física dela e, obviamente, os benefícios são bem maiores. Então, o que acontece? Quando a gente consegue reestruturar, fazer essas modificações a nível fisiológico do ponto de vista muscular, a gente, de um modo ou de outro, termina por melhorar a capacidade física geral do meu paciente. Então, esse é um aspecto que eu vou ficar batendo aqui com vocês para vocês entenderem como cada uma dessas peças aqui terminam por gerar um benefício maior ao nosso paciente e que de muitas vezes é o nosso objetivo final do ponto de vista fisioterapêutico, né? Adaptações cardiovasculares, melhora o retorno venoso, aumento da carga, da pós-carga é um aspecto interessante, porque, veja, quando eu estou falando de uma pessoa doente, que não pratica nenhum exercício físico regular e que em repouso já está com aumento de pós-carga, isso é ruim. Isso é ruim. Agora, se a pós-carga ela aumenta em resultante, como resultado de um exercício físico regular,
Isso traz alguns aspectos positivos, como, por exemplo, o aumento da massa do ventrículo esquerdo. Não sei se vocês se recordam, em algum momento eu cheguei a comentar sobre o sujeito atleta, né, que tem um ventrículo esquerdo mais desenvolvido, e é interessante lembrar que o ventrículo esquerdo desenvolvido numa pessoa saudável, num atleta, por exemplo, ele não é um sinal de doença, é um sinal de saúde. Por quê? Porque geralmente esse ventrículo esquerdo hipertrofiado vem associado a um componente muscular também apropriado, equilibrado. Então, eu tenho um sujeito com massa, com composição corporal hipertrófica, e eu tenho um músculo, um ventrículo esquerdo também hipertrófico. Então, essa relação ela é positiva, ela é saudável. Então, o mesmo princípio se aplica aqui nesse contexto. O exercício ele estimula essa hipertrofia do ventrículo esquerdo, mas essa hipertrofia controlada, proporcional ao aumento da massa muscular esquelética, ela mantém, no caso, a função normal e termina por gerar benefício ao sujeito, né? Um outro aspecto é que, com o exercício, há uma atenuação dessa perda do VO2 máximo, porque é normal, com a idade, com a avançada da idade, reduzir essa taxa de extração de oxigênio. Então, com o exercício, a gente já sabe que há uma redução dessa diminuição. Veja, a gente consegue minimizar a perda de extração de oxigênio com o passar do tempo. São benefícios gigantescos, pensando naquilo que eu acabei de falar anteriormente. Ainda dentro das adaptações cardiovasculares, de modo geral, eu queria citar aqui o efeito na função autonômica e endotelial. Porque, veja, quando a gente pensa em função autonômica, eu quero que vocês pensem muito na frequência cardíaca, na variabilidade de frequência cardíaca. Uma coisa importante, uma resultante importante do exercício físico regular é exatamente a modulação da frequência cardíaca. E aqui a gente está falando de um equilíbrio que acontece entre simpático e parasimpático, sistema simpático e parasimpático, autonômico, né? Porque, veja, o simpático ele termina por estimular o aumento da frequência cardíaca, o parasimpático ele reduz. O que é interessante dizer, com o início da atividade física regular, toda vez que a gente for praticar o exercício físico, a gente pode observar isso nas práticas que a gente faz, né? A gente observa no começo um aumento, né, dessa frequência cardíaca. O que está acontecendo aqui? A gente está falando aqui de nervo vagal, ele vai ficar hipoestimulado. O que é que acontece isso? Reduz a influência na redução da frequência cardíaca e o sistema simpático ele começa a ser hiperestimulado. Então, no primeiro momento do exercício, a frequência cardíaca começa a subir em decorrência exatamente da estimulação do sistema simpático, autonômico simpático, certo? Só que chega um momento, quando o exercício físico ele continuado, ele mantém um nível, uma estabilidade, a gente observa que a frequência cardíaca ela também se estabiliza, tá? Que alcançou um platô de frequência cardíaca. E quando o exercício ele cessa, a frequência cardíaca ela diminui, porque aqui já começa a ter uma redução, no caso a inibição vagal, e a frequência começa a diminuir, e aí a gente começa a ter uma inibição maior vagal, ou seja, parasimpática. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês acontece sempre com exercício, principalmente aeróbio, tá? Só que com a regularidade do exercício, a gente vai ter cada vez mais esse equilíbrio entre simpático e parasimpático. A gente vai ter cada vez mais um ajuste da frequência cardíaca, principalmente durante e após o exercício. E isso é interessante para o nosso paciente cardiopata, tá? Para que a gente mantenha uma frequência cardíaca controlada, porque, veja, muitas vezes a gente não consegue fazer mais com o nosso paciente, porque está com a frequência muito alta. Então, a gente precisa baixar esse teto aqui de frequência cardíaca, deixar um pouco mais baixa, mais próxima do nível de repouso, para a gente conseguir chegar em intensidades mais altas. Então, o que é que a gente observa com o passar do tempo? Que existe uma melhora, inclusive, desse drive simpático, né?
Exatamente esse drive simpático que eu estou querendo relatar aqui para vocês, que ele vai ficar modulado e a gente consegue alcançar maiores intensidades de exercício sem chegar em picos de frequência cardíaca muito alta. Então a gente consegue fazer isso com o tempo, com a regularidade do exercício, com a constância do exercício, a gente consegue obter esse tipo de benefício. E, além disso, a melhoria da resistência vascular, isso impacta de modo muito interessante, gente, na pressão arterial, tá? A gente vai ter uma melhoria no controle da pressão arterial e também nos quimiorreflexos, tá? Função endotelial também tem relação com a pressão arterial. O que acontece? O exercício, por si só, ele libera esse óxido nítrico. O óxido nítrico, ele tem uma função importantíssima de vasodilatação. Então, o que acontece com o exercício físico? Liberação de óxido nítrico, a gente aumenta a capacidade do sistema vascular, circulatório, tá? E aí isso favorece traz uma série de benefícios, né? Obviamente, uma redução de pressão arterial, né? A gente vai ter uma maior possibilidade de distribuição de sangue, de oxigênio, porque aumenta-se o débito cardíaco, aumenta-se o volume periférico sanguíneo, né? Então, tem uma série de benefícios importantes. Deixa eu seguir aqui. Com relação a... Aqui está comparando dois perfis, né, de sujeitos. O primeiro deles, um paciente de pré-treino e pós-treino. O que a gente está avaliando aqui? A frequência cardíaca, o que é interessante. No nível de platô do exercício, né, durante o exercício, a gente observa uma diferença muito pouca entre aquelas pessoas que não tiveram, que tiveram um treinamento, que já eram treinadas, né, uma pessoa que de repente já faz exercício regular. E essa linha vermelha, o contrário, tá, gente? A da linha azul é a pessoa que não passou por treinamento, e a linha vermelha, aí sim, é uma pessoa que já é treinada, que já passou por treinamento. O que é interessante? Primeiro, existe uma pequena diferença entre os dois. Então, a pessoa que nunca foi treinada, que não faz exercício regular, ela já tem uma frequência cardíaca mais alta do que a outra. Agora, a grande diferença está aqui, no recovery. O que é isso? Na recuperação. A pessoa que não passa por exercício regular, ela não consegue, muitas vezes, chegar rapidamente, né, ao longo do tempo, num nível de frequência cardíaca de repouso, diferentemente da pessoa que é treinada. Então, a pessoa treinada, ela já tem uma queda mais acentuada após o fim do exercício, mais rapidamente, e ela consegue se aproximar dos níveis de frequência cardíaca de repouso. Olha aqui meu cursor mostrando para vocês, ó. Enquanto que o outro sujeito que não é treinado, ele não consegue rapidamente alcançar os níveis de frequência cardíaca próximos do repouso. Isso mostra para a gente a dificuldade do sistema nervoso autonômico desse meu paciente em controlar esses picos de frequência cardíaca. Ou seja, esse paciente não consegue controlar a variabilidade, ele tem uma grande variabilidade de frequência cardíaca. E ele não, geralmente, só para deixar claro para vocês, uma pessoa descondicionada, tá? E aí pense no nosso cardiopata, que também é descondicionado, ela não consegue rapidamente chegar à linha basal da frequência cardíaca, tá bom? Bem, a gente tem aqui efeito na função pulmonar, né? Então, uma pessoa geralmente com doença cardíaca, se essa doença ela progredir, ela vai terminar tendo repercussões respiratórias, ventilatórias. Então, esse paciente ele pode ter problemas, né, do ponto de vista respiratório. E o exercício ele ajuda a melhorar o volume minuto, ele ajuda a melhorar o coeficiente de ventilação do dióxido de carbono, ou seja, soltar mais CO2. Ele minimiza, inclusive, a sensação de dispneia dos nossos pacientes. Ademais, obviamente, se eu tenho uma melhoria dos parâmetros de função pulmonar, de dispneia, vai interferir sim em benefício na qualidade de vida, da redução dos sintomas, e aí, como consequência, essa pessoa ela vai ter menos complicações de suas doenças, né? Ou seja, morbidade, e também o índice de mortalidade ele reduz. De modo geral, já finalizando essa primeira parte, então eu tenho aqui respostas agudas e crônicas do exercício aeróbio. Então, agudas, ou seja, respostas imediatas durante o exercício, muitas vezes. A função endotelial aumenta, né? A setinha para cima, tudo aquilo que aumenta, né? Fluxo sanguíneo muscular, fluxo sanguíneo coronariano,
O que é que aumenta também a nível crônico? A questão do VO2 máximo, como eu falei para vocês, melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, diminui o índice glicêmico do meu paciente, melhora a massa óssea, a massa muscular, força, potência. Então, esses são os benefícios que a gente tem de melhoria com exercício. O que é que diminui? Glicemia, o sistema nervoso autonômico, ele fica menos estimulado, né? Não vai ter aqueles picos de frequência cardíaca, a pressão arterial fica mais baixa, os marcadores inflamatórios são mais adequados, a gente vai ter cronicamente, né, um paciente com alterações glicêmicas, né, que já foi falado, mas uma melhora da pressão de pulso durante o exercício. Durante o exercício submáximo, essa pessoa ela já vai estar com a frequência cardíaca mais baixa, principalmente de repouso, ela vai conseguir normalizar, modular essa frequência cardíaca. Então, enfim, tem benefícios para todo lado aqui quando a gente pensa no exercício, né? Risco de queda nos idosos, a questões mais de saúde mental, como ansiedade, sintomas depressivos. Então, traz muitos benefícios. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui nessa primeira parte com relação a esses benefícios. E aí, a gente vai retornar no segundo momento para falar um pouquinho sobre essa prescrição de fato ao nosso paciente. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo.